Olá, sejam bem-vindos a mais um AlphaCast, o podcast do AlphaJuris. E hoje nós temos um tema interessantíssimo para tratarmos aqui, mas antes de revelar para vocês esse tema, eu gostaria de deixar meus agradecimentos para a editora e livraria De Plástico aqui de BH, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, também aqui de BH, Minas do Sul Cafés Especiais, um abraço para o meu amigo Túlio, e também ao IDPJus, Instituto de Direito e Processos de Justiça do Rio de Janeiro. E o tema de hoje, vamos falar sobre bullying e cyberbullying, obviamente. E para isso, temos uma convidada do mais alto gabarito, que é a Marli Araújo. Ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Minas Gerais, ela é pós-graduada em Metodologias de Ensino também, tem especialização em Neurociências e Educação pela PUC Minas, é mestre em Docência pela Universidade de Madrid. Ela atuou e atua também como professora e orientadora pedagógica, tanto na rede privada quanto rede pública. Tem um foco especial em gestão dos processos educativos, uma perspectiva de comunidade de aprendizagem e formação integral do educando. E, atualmente, ela vem se dedicando à mentoria pedagógica, potencializando a aprendizagem da criança. Gosta muito de estudar sobre neurociências e a possibilidade de interface com a própria educação, como o cérebro aprende, a importância dos estímulos assertivos e o papel das interações e das emoções. Então é essa a nossa convidada de hoje para um tema importantíssimo, de grande relevância, não só para crianças, não só para os adolescentes, para as escolas, mas especialmente para as famílias de uma forma geral. Então, Marli, agradeço imensamente a sua presença aqui, a da Cacá também, que está sempre aqui comigo, me apoiando a conduzir esse nosso podcast, que é uma forma da gente compartilhar conteúdo e conteúdo de relevância. E esse eu acredito muito que tenha um lugar muito especial, porque atinge, espero que atinja de forma muito positiva, contribuindo com esse conhecimento, com informações preciosas e valiosas para as famílias, e que a gente tenha cada vez mais essa participação e essa efetividade, melhor dizendo, familiar e escolar na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nesse pleno desenvolvimento emocional, comportamental. Então, agradeço muito a sua presença aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Darcy. Obrigada, Carol. É uma alegria estar aqui com vocês, revisitando um tema tão importante que é o desenvolvimento da moralidade. Eu comecei a ler sobre esse tema no meu início de profissão. Eu costumo dizer que a pedagogia que me escolheu, não fui eu que escolhi a pedagogia. Eu gosto de escola, eu gosto de aluno, eu gosto de troca. E, acima de tudo, eu gosto de provocar mudanças na vida do outro, porque quem muda é o outro, né? O professor não é aquele que ensina, o professor é aquele que vai provocar essa mudança. Então, é uma alegria estar aqui conversando com vocês. E ele é um tema muito pertinente. Se você quem convive com crianças, quem convive aí com adolescentes, hoje você tem um impacto da tecnologia, um impacto das redes sociais, e cada um tem seu avatar, né? Cada um se esconde por detrás do seu avatar. Mas nós não somos ciborgues, nós não somos androides, ainda não. Pode ser que venhamos ser. Nós somos humanos, e nós não podemos perder essa nossa característica de espécie como homens, né? Nós somos humanos que têm sentimentos, que têm ideias e que se faz na relação com o outro. O grande propulsor da evolução humana não foi a disputa, não foi a competição, foi justamente a capacidade de cooperar. Então, quando você pensa na evolução do ser humano aí, da agricultura, do desenvolvimento da agricultura, as pessoas começaram a viver em comunidade, né? Ali sim, ali nasceu a possibilidade de sermos humanos. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho. É urgente famílias, é urgente professores, claro, educadores, nós que lideramos, que influenciamos, porque educador é aquele que está na sala de aula de norte ao sul do Brasil. Olha a potência que é um educador. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é que não lembra daquele professor que o marcou? Eu me lembro muito, muito. O professor que te escutou. Eu
me lembro Exatamente. muito. Aquele professor que diz assim, vai dar certo, tenta, você consegue. Então, é um tema pertinente. Vamos conversar um pouquinho, sim, sobre isso. Claro, com certeza. Eu vendo a Marli falando assim, eu me emociono, porque eu tenho a sorte, o privilégio de ter a Marli na minha vida há uns 7 anos, né? Quando o Bernardo iniciou no colégio. Ele saiu de uma escolinha e foi para o colégio que ele está hoje. E assim, desde o primeiro momento, esse olhar da Marli, essa preocupação, ao mesmo tempo essa alegria, esse desejo, essa disponibilidade, é 100% a Marli. Então, eu fico emocionada. Ontem no telefone eu falei com ela, Marli, cada dia que passa eu fico mais apaixonada por você. Mas é verdade. Primeiro, porque toda conversa com você é uma aula. Ainda mais que eu sou mãe de 2, então a todo momento eu fico ali pescando para ver o que eu posso aprender. E essa vontade, e esse incentivo, esse estímulo, e esse olhar que ela tem, e é impressionante, né? Porque os colégios são enormes, mas ela vai em cada um. Então, a Marli tem essa preocupação de tratar, e que eu acho que é o essencial, que eu tento ser quando eu sou professora. Falar nisso, eu recebi hoje um convite de ser professora homenageada, fiquei muito feliz da faculdade. Parabéns. E aí, obrigada, recebi hoje. E aí eu fico vendo assim, eu fico me espelhando, sabe? Querendo ser assim e ter esse olhar para a pessoa de uma forma individual. E a Marli passa muito isso, porque essa é a intenção dela, é natural seu, né, Marli? Então, eu tenho uma honra enorme de te receber aqui, nós temos a honra enorme de te receber aqui. Tenho certeza que vai ser uma tarde super proveitosa, tenho certeza também que a gente conseguiria ficar aqui, ó, por muito mais horas, né, horas e horas. Litros e litros de café. Litros de café. Mas te agradecer mesmo, eu tenho certeza. Obrigada. E a gente vai trazendo, na medida que a gente for conversando, alguns apontamentos jurídicos, só porque para poder puxar também para... Eu acho que complementa e é muito importante, até para que a gente possa saber as consequências jurídicas do que acontece, né? Porque aí eu não sei qual parte vai querer começar, mas a situação, assim, dos pais acharem bonito o filho que conta uma piada, dos pais acharem bonito o filho que provoca o outro, que incentivam o filho a apelidarem. Então, aí a gente quer mostrar também esse lado da responsabilidade civil e desses prejuízos que causam não só no alvo, né? Na vítima do direito, mas no alvo, quanto em toda a família. Então, muitíssimo obrigada, viu? Ô, Carol, o prejuízo é para todos, tanto aquele que pratica, que é o autor, como o alvo que sofre e como o espectador. Todos são afetados. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu quero falar do lugar do espaço social. O espaço social, ele é um espaço que vai possibilitar esse desenvolvimento da moralidade. Nós somos seres sociais, nós somos seres de interações. E eu trago aqui 2 pensadores, a minha fala ela não é o acaso, eu trago 2 pensadores que são importantes. Um é o Piaget, ele é um epistemólogo, ele estudou sobre desenvolvimento cognitivo, mas ele tratou de um assunto muito importante, que é o desenvolvimento da moralidade. São 3 níveis de moralidade: a anomia, que é a ausência de regras, a criança até 3 anos, ela não percebe regras. A partir de 4 anos, a heteronomia, que as regras vêm de fora, e depois, aí, à medida que a criança vai crescendo, 10, 11, 12, 15, 20 anos, né, supõe-se que ela desenvolve autonomia. Então, isso é um processo de construção. E o outro, Kohlberg, ele fala também, que é estudioso de Piaget, ele fala desse desenvolvimento da moralidade. Então, o primeiro ponto é diferenciar o que é moralidade e o que é senso moral. Moral são regras, é um conjunto de regras que o direito trata. É um conjunto de regras que vai garantir essas relações sociais interpessoais. Agora, essa moralidade, esse senso moral, ele não vem de fora, ele é construído desde pequeno. Os valores, eles são internos, eles são meus. Eu não vou atravessar um sinal de trânsito, não é porque eu tenho medo de me machucar, é porque eu posso me machucar, mas eu posso machucar o outro. Então, valores, as crenças, os valores da família, da escola, do grupo social que você participa, eles vão impactar esse desenvolvimento do senso moral. Moralidade. Por isso que é importante falar de educação. Educação na família, educação na escola, porque somos sujeitos de relações sociais. E a escola em si, a família, as famílias hoje são muito nucleares, né? Eu vim de uma família, eu estava contando aqui para o Dácio, de 9 irmãos, 9 irmãos, onde a fraternidade e os conflitos, eles aconteciam o tempo todo. Mas a escola é o lugar, não é um lugar, não, é o lugar
falar da relação, das relações, das diferenças de ideias, diferenças de opiniões, das diferenças físicas, dos diferentes modos de vida. Então, aconteceu isso na escola, aconteceu bullying na escola. Mas peraí, vamos pensar, o que é bullying? É bullying ou é conflito? Então, eu começo fazendo essa distinção. O que é bullying, o que é conflito? O conflito, ele é pontual. O conflito, ele é um desequilíbrio na relação, no momento de uma situação, um momento pontual. Ele pode passar, ele pode ser resolvido de uma forma ou de outra, né? Você pode ignorar o conflito, ou você pode enfrentar o conflito. Então, o desequilíbrio aconteceu naquele momento. Agora, uma briga, por exemplo, um xingamento, uma briga... Pode ser um conflito pontual. Isso é um conflito. Houve um desequilíbrio. Um evento só, né? É um evento. Ele é pontual. Aconteceu ali uma briga no futebol. Né? Você não quis emprestar meu brinquedo. Fulano me empurrou. Ele fez isso. É pontual. Não acontece sempre. Não, houve um desacordo de perspectivas de vida. De perspectivas de olhar o ponto de vista do outro. Isso a criança vai aprendendo desde pequenininha. Pensa como o outro pensava. Abrindo um parênteses para todas as famílias, né? Jogos de estratégias é a melhor forma de você provocar essa flexibilidade intelectual. Pontos de vista diferentes. Quando você faz uma jogada, quando você faz outra jogada. É pensar com a mente do outro. Agora, o bullying, ele é uma situação, primeiro, ele acontece entre pares. Ele não no mesmo nível de hierarquia. E ele é uma situação, ele é uma violência. O bullying é considerado uma violência, porque se repete. Ele é constante e ele se repete. Não existe bullying da autoridade, da autoridade para no nível de autoridade para outro nível de hierarquia. Do superior para o inferior não é bullying. Aí é assédio moral. Aí é assédio. Isso não é bullying. Isso é considerado como assédio. Então, primeiro ponto é caracterizar o bullying como são ações ininterruptas que vão provocar, que vão gerar um sofrimento, na vítima. E nesse processo do bullying são 3 níveis. Nós podemos caracterizar. O primeiro é o autor. Quem é que provoca o bullying? E por que ele provoca? O que leva esse sujeito, né? Ou esse aluno, ou essa pessoa, a fazer o bullying? E também é chamado de algoz. Algoz, Sim, só para a gente poder... que achei interessante a classificação, a denominação que você trouxe. Porque a gente começar a ver por outras... É um aprendizado, né? Então, a gente também, como autor ou como algoz, a gente vai ouvir o agressor sendo com essa terminologia, tá? Esse autor, o que o leva a praticar isso? É alguma coisa ligada também à autoimagem dele, porque você pensa, nossa, ele é bom demais, né? Ele é o top, né? E, às vezes, não. É alguma carência afetiva que vai compensar. Mas o que é mais importante, o autor, ele carece de uma sensibilidade empática. Ele não percebe o outro como o outro. Ele não percebe a dor. Não é nem que ele não percebe, ele não vê a dor, ele não vê o sofrimento, ele vê uma alegria em cima do sofrimento do outro. E ele usa essa estratégia para que ele tenha um certo status no grupo, porque nós vamos ter aí um segundo grupo no aspecto do bullying, que são os espectadores, porque são eles que podem fazer alguma coisa e eles não fazem nada. Sabe aquele termo, quem cala consente? A gente tem que parar para pensar aí, né? Então, ou está provocando, ou está xingando, ou está depreciando a imagem, mas ele tem uma plateia que o aplaude, ou fica calado, não faz nada, que ri. Nesse momento, o autor ganha força no papel do bullying. Então, veja, se a gente pensa que o bullying ele é praticado só pelo autor, mas você tem esse espectador aí que está reforçando essa atitude do bullying. É esse trio de personagens, digamos assim, o autor, a vítima em potencial que sofre o bullying e os espectadores, a plateia. Sim. E esse espectador ele pode ser passivo, ele não faz nada.
Porque quem pode fazer alguma coisa? Ou ele pode ser ativo no sentido de validar a ação do autor. E nós temos uma vítima. A vítima que algo se encaixa dentro dela. São relações interpessoais, algo se encaixa. Pode ser que numa situação, o Pedro fala para o João assim, você é 4 olhos. E o João fala, não tem nada, e daí, se eu sou 4 olhos? Isso não incomoda, né? Isso não incomoda. Não é a dúvida. Mas pode ser que para lá, o José, ele fala, você é 4 olhos. O José, que desde cedo já se incomoda com essa questão do óculos, isso passa a ser um problema para ele. Então, a vítima, o que vai acontecer com a vítima é uma arranhadura na autoimagem dela. Como ela se sente? É como se ela se envergonha ou ela se entristece. É como, nossa, ele descobriu o meu segredo. Nós convivemos em grupos, já fomos crianças, adolescentes e jovens, né? Achou o ponto fraco. Então, para ter o bullying, é necessário... Uma pessoa sozinha com a outra, aqui... Vocês dois, ou nós duas, uma agressão que tem, de repente, toda vez que a gente encontra no trabalho, isso não seria, porque precisa da figura do espectador, né? Ou não, necessariamente? Não, necessariamente não. Mas o espectador é que dá força, né? É o aplauso que o agressor precisa. Nesse caso mais específico, seria um assédio. Se fosse para pessoas maiores. Agora, se for uma pessoa que incomoda o tempo todo, que provoca o tempo todo, também é um bullying. Você pode ter um bullying do autor e de uma vítima. Desde que a vítima se sinta fragilizada, agredida, porque a vítima vai mostrar isso em alguns comportamentos. Os efeitos de comportamentos como o medo de sair de casa. O medo de sair de casa é que aquela situação volta a gerar esse sofrimento. A perda de sono, isso são dados que as pesquisas mostram. As pesquisas mostram que cada 10 hoje adolescentes, 9 já passaram por situações de bullying. Veja bem, então quer dizer, assim, ele pode acontecer desde que haja esse comportamento reiterado e que a vítima ela sinta isso, eu entendi. Claro que quando há esse terceiro personagem, digamos assim, o coletivo, os espectadores, potencializa muito mais a ocorrência, aumenta a probabilidade, porque muitas vezes aquele que comete bullying, ele está buscando essa autoafirmação, essa aprovação, essa validação junto ao grupo também, né? E foi bem interessante que antes de você chegar, Cacau, eu estava aqui com a Marli conversando, a gente ficou quase uns 20 minutos batendo um papo aqui, falando um pouquinho sobre isso. Na verdade, tem que dizer que eu atrasei 20 minutos. De uma forma educada, né? Exatamente. Não, mas o que acontece? Foi muito interessante, eu pensei, a gente devia estar gravando isso aqui agora, que foi muito fluido e foi muito esclarecedor também algumas questões que ela pontuou aqui, para a gente traçar mais ou menos uma linha de conversa, de discussão aqui. Muito pontuais, né? E uma coisa que eu fiquei observando aqui, pensando, acontecem também às vezes, não só por essa questão da autoafirmação do autor, daquele que comete o bullying, mas muitas vezes pode ser que ele note também, naquela vítima em potencial dele, alguma característica positiva ou que o incomoda porque ele vê de positivo no outro e ele não tem, seja aspecto físico, comportamental, qualquer coisa, e aquilo incomoda tanto que se ele não consegue atingir aquilo ou não se esforça, mas o outro também não vai ter. Então, eu vou tentar depreciá-lo, diminuí-lo para que eu me sinta um pouco melhor por não ter uma característica que ele possui e eu não tenho e me incomoda, eu gostaria de ter. Sim. O exemplo claro disso é os nerds, né? Hoje, há um tempo atrás, na década de 90, ser chamado de nerd era elogio para os adolescentes e jovens. Hoje, você chama um adolescente, fulano é nerd, e quer dizer, não, ele só fica no estudo, ele não tem uma vida social. Isso, estou trazendo informação de adolescentes. Sim. Então, você vê, fulano é nerd. No fundo, ele inveja, né? Pode ter, sim, principalmente nos adolescentes e pessoas mais velhas, nos jovens, essa ideia do ciúmes ou da inveja. E aí vai entrar uma coisa importante, que é o papel da formação, o papel da educação, o papel da família, o papel da escola, o espaço da escuta. Eu volto a afirmar que a escola é um espaço de convivência.
Ela é um espaço onde as relações têm que acontecer. A escola é um espaço de problemas. A casa, quando a gente diz irmãos, né? Irmãos, é um espaço de problemas, porque é naquele núcleo familiar ali com irmãos que você vai experimentando as suas formas de interação social. E você vai ter uma terceira pessoa, que é o pai, a mãe, na escola o educador, que vai ajudando essa criança ou esse adolescente a entender o que está acontecendo, o que aconteceu, por que aconteceu, você gostou do que aconteceu com você, que outra forma você pode ter ou para resolver essa situação ou para enfrentar essa situação. Então, a família, a escola, tem papel preponderante no combate ao bullying. Eu estava... Só te interrompendo. Não, pode falar. Eu estava estudando sobre isso, né? E é bom que estudo a gente nunca perde, né? A gente sempre cresce, a gente sempre é engrandecedor em qualquer época, em qualquer tema. E aí tem uma legislação que eu não anotei o número dela aqui, eu imprimi, não imprimi, que ela que implementa uma política. Ela é uma implementação de política para as escolas, né, como a criação de programas, desenvolvimento de programas, no sentido de prevenção, no sentido de acolhimento, no sentido de orientação, porque a gente vai falar disso, porque já começou a falar de família também, mas é igual você falou, né, Marli? São nos ambientes de relacionamento. E hoje, a maior parte do tempo de uma criança e de um adolescente é gasto na escola. Então, por essa legislação, ela, que eu agora não estou me lembrando o número, mas ela faz isso, ela cria... 2015... Acho que é LDB 2015 ou... Não, 2018. Eu acho 2018. Isso, 2018. Eu imprimi a outra. Quer ver? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Eu vou tentar achar. Mas aí, o que acontece? Ela cria esse programa. Vira uma obrigação, um dever da escola desenvolver esses programas. E deveria ter, quem não tem como essa implementação, mas em casa. Porque em casa o comportamento dos pais também é decisivo, né? Não é que o Brasil não tem uma política de combate ao bullying, como tem na Espanha. A Espanha tem uma política de combate ao bullying. Tem essa lei que ela é uma lei de diretrizes e bases, ela recomenda à escola fazer um trabalho de promoção da paz. Isso. Promoção da paz e de prevenção de combate ao bullying. Isso. Tanto vocês percebem, a gente pode perceber que há um movimento nas escolas, tem escolas com projetos muito específicos de combate ao bullying. Eu queria voltar um pouquinho aqui... Só rapidinho, é a 13.663, então é 3663 de 2018, desculpa. Você queria voltar um pouquinho, eu te interrompi. Eu quero voltar... eu comecei falando do senso moral. Você só desenvolve o senso moral na interação com o outro. Quando o outro surge diante de mim. A ética existe quando o outro surge diante de mim. Se eu ver o outro como objeto, ou se eu vejo o outro como alguém que eu vou usar, ou alguém que não me importa, isso não é ética. O outro eu passo a tratá-lo como objeto. E é justamente essas relações de grupos que vai ajudar no desenvolvimento desse senso da moralidade. Escola é muito importante. Clubes são importantes. Você falou ali da escola, mas tem uma lei de 2015 que obriga os clubes a pensar em algumas práticas de combate ao bullying. A lei de 2015. Eu estou com ela aqui, mas eu acho que não é essa. Mas eu vou procurar também. Então, pelo que eu vejo, realmente esse convívio social, nas suas mais variadas esferas, né? Seja no ambiente educacional, num clube, na prática esportiva, no aniversário, numa pracinha com os amigos, tudo isso é um momento de educação, ainda que indireto, ainda que inconsciente pelas pessoas, para que haja esse aprendizado de entendimento e de compreensão da existência do outro, não só física, mas de sentimento, de comportamento, de emoções, para que vá sendo lapidado esse senso moral. E quando há essa deficiência, realmente a gente vê pessoas, não só adolescentes, mas adultos, desprovidos de senso moral, que não têm empatia pelo outro, pelo ponto de vista do outro, pelo sentimento do outro e a utilização do outro enquanto me convém, tá legal. A partir do momento que não me serve mais, é perfeitamente descartável, né? E uma coisa que você colocou, Marli, agora, e até antes mesmo aqui, que a gente estava conversando nos bastidores, que eu achei muito interessante e que há uma confusão
muito grande pelas pessoas essa questão do bullying e do conflito, que são coisas distintas. E que é interessante essa atuação, quando a gente começa a entender que o problema não é o conflito, vamos dizer assim, o conceito técnico do termo conflito. Não é o conflito, porque o conflito ele é inerente ao ser humano, é inerente ao mundo animal, é inerente ao ser humano também. Então, ele faz parte, inclusive, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado. E o que as pessoas devem, e as escolas também, devem combater, não é o conflito em si, mas como ele se dá, a sua motivação, os seus desdobramentos, a sua repetição, até se tornar, por exemplo, um bullying, ou na vida adulta, no ambiente profissional, por exemplo, em um assédio, essas questões, né? É só para pontuar que eu achei interessante quando a gente começa a entender, não, o conflito faz parte. O conflito faz parte entre irmãos, entre marido e mulher, entre colegas, em qualquer pessoa onde tem gente, tem conflito. O problema não é o conflito, mas como ele se dá, o seu desenrolar, se ele é reiterado ou não, as suas razões de ser ali que a gente tem que combater, porque aí diz respeito muito ao comportamento, né? Aí vai entrar o papel daquele que cuida, o papel daquele que educa, família, escola, professores, que é a escuta ativa. Escutar desta pessoa, desse sujeito, o que está acontecendo com ele, porque quando ele fala, se ele expressa, ele reorganiza as ideias, os sentimentos, e junto com ele buscar algumas estratégias de ação. Então, existe estratégias de ação. Tem uma estratégia de ação que nunca deve ser levada, nunca deve ser efetivada, que é você tratar, se for uma situação de bullying, ou mesmo uma situação de determinados conflitos, você envolver um grupo como um todo. Quem está dentro de sala de aula sabe disso. Está no mesmo nível hierárquico que se você chama a atenção de um, o outro toma as dores, né? Então, quando é uma situação assim, é tratar individualmente cada um, a escuta individual, para que expressa, para ajudar esse sujeito a perceber o que está levando por que isso está acontecendo, o que está acontecendo e como ele pode enfrentar essa situação, fortalecer. No caso do autor, geralmente o autor deve ter lá algumas outras capacidades, né? Algumas outras habilidades, às vezes é um esporte ou uma informática, então por que não valoriza esse outro lado dele? Sim. Criar situações que ele possa exercer esse lugar de influenciador sem ser um influenciador direto do aspecto negativo. E é muito comum acontecer no autor, no momento de conversa, ele vai dizer assim, não, foi ele que começou. Ele não se implica moralmente, não. Ele xingou primeiro. Não se trata de quem xingou, quem começou. Resolução de conflitos não é assim. Não é, ele bateu primeiro, então ele bateu primeiro, ele vai levar o castigo. Não. O que aconteceu com você, com ele? O que você entendeu da situação? Principalmente resolução de conflito. O que nós podemos fazer para que isso não aconteça mais? Isso é contrato, são pequenos contratos sociais nas relações que isso vai acontecendo. Na escola são chamados combinados, né? Tem os combinados na escola. Tem uma criança uma vez que disse assim, mas combinado, né? Eu não combinei nada com você, não. Colocou lá as regras da sala, os combinados. Não, eu não combinei nada com você. Combinado, ele tem que partir de uma discussão. É uma imposição, para que todos tenham, para que todos possam falar na roda o que nós temos que fazer. Levantar o dedo, um de cada vez. Nós estamos perdendo isso nas escolas, um de cada vez. Então, vamos redigir aqui o nosso contrato. Numa situação dessa, né, se sair correndo pela frente, o que pode acontecer? Para que isso não aconteça, o que nós podemos fazer? Então, a intervenção da escola, principalmente, tem que ser muito... E é uma intervenção assim. As escolas fazem um movimento assim. Eu sou de dentro da escola, vocês são de fora. Mas no dia a dia de sala de aula, é isso que acontece com o professor. O tempo todo, ele está debatendo convivência. O assunto convivência ele é tão importante como uma aula de matemática. Claro. Então, eu trouxe um pouquinho aqui o atendimento do autor, o atendimento da vítima, um espaço de escuta muito de colo, mas eu estava conversando ontem com a
com a Carol. Falei, Carol, uma situação, ela usou, coitadinha. Falei, Carol, é colo sem pena. Porque o colo com pena você vitimiza. É mesmo, que dó, isso aconteceu com você, não pode. Ai, não, vem cá, né? Reforça o comportamento de vítima, de vulnerável. Você reforça o sentimento. Você sim. vai atuar na autoimagem, você atua na crença. Mentalidade fixa, as crenças limitantes para o resto da vida. Por mais que você acha que você está cuidando, você não está cuidando, você está tornando mais frágil. Como é que ele vai enfrentar essa situação? É como se aquela pessoa ela ganhasse um reforço para repetir aquele comportamento de vulnerável, de não reação, de não se posicionar, de eu sou uma vítima mesmo. E querendo ou não, ver que chamou a atenção. Né? Às vezes é uma coisa que faltava ali em casa e ela viu que aquele aconchego, aquela atenção que foi dada no momento foi em decorrência dessa vitimização, desse momento de vítima que ela foi, né? E isso acontece muito conosco, mães, Sim, né? lógico, Mães, né? lógico. As crianças, os filhos sabem direitinho quais são os nossos pontos fracos. Oi, mamãe, te adoro. Ai. Aí o outro, fulana me bateu, né? E provocou, né? Exatamente. Então, é muito interessante esse tema, Sim. porque é na perspectiva do desenvolvimento da moralidade. Se você... a pena é como açúcar, uma delícia, mas ela dá cárie nos dentes. Então, você tem que pensar quais são os efeitos, né? As contraindicações desse tipo de aconchego. Então, a vítima... acolher, claro, com amorosidade, escutando, olho no olho, mas, acima de tudo, fazendo uma pergunta para ela, se for possível, porque as situações do estado da vítima não tem nem como. Como é que você pode... O que você pode fazer com isso? Como eu posso te ajudar? Em algumas situações, até dizer, se for uma criança muito pequena, olha, eu sou mamãe, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu entendo que nós deveremos procurar uma pessoa X, ou a coordenadora, que vai te ajudar a resolver esse problema, que vai te acompanhar na resolução desse problema. Então, essa é a vítima. E o espectador, nesse tratamento do espectador, principalmente os mais próximos ao autor, conversar individualmente. Porque pode ser que ele não tenha coragem de barrar o autor. Ele pode ser a próxima vítima. Mas você vai fazendo uma pergunta, o que você pode fazer para que isso não aconteça? Porque quem impõe limite, a gente pensa que nós adultos colocamos limite. Aí eu volto lá no Piaget, heteronomia, as regras vêm de cima, até determinada idade. Todo mundo quer que o filho, que o aluno tenha desenvolvimento moral. E se você fica sempre dizendo o que vai fazer, você não pensa com as próprias ideias. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é Zeropeia, né? Não importa quantas patas você tem, cada um vai, cada um vem com as patinhas e as ideias que tem. Aprender a pensar para não ser pensado pelo outro. Então, o espectador, ele tem que se implicar, ele tem que ser implicado nessa situação que está acontecendo, inclusive de dizer para ele, se for uma situação de bullying, que ele é corresponsável. Nós estamos falando no momento só de bullying, daqui a pouquinho nós vamos para cyberbullying, que é uma coisa muito mais séria. E o que eu trago aqui nesse momento são duas expressões que eu procuro me pautar por elas. Primeiro é autonomia intelectual. Senso crítico. Tão falado, né? Senso crítico. Senso crítico é você pensar sobre causas e consequências, você pensar a longo prazo, você pensar com as perspectivas do outro. Eu digo, aprender a pensar para não ser pensado. Daí a importância, eu volto a dizer, dos jogos de estratégias. Eu até anotei aqui, quero conversar sobre isso. Achei muito interessante. Jogos de estratégias fantásticos. Você trabalha, você pega um xadrez, você pega uma dama, o tempo todo você está se colocando no lugar do outro, na mente do outro. Exato. E o outro é autonomia intelectual, autonomia moral, ser capaz de pensar no que é bom para você, mas no que é bom para o outro. Como mãe, como pais, como educadores, essa é a lógica que a gente tem que levar para um grupo e para um filho ou para um aluno. É bom para você? É bom para você? É bom para o grupo? Então tem que ser bom para
para os dois. É aquela ideia da fila. Sabe de furar fila? Qual que é o problema com o furador de fila? Tem algum problema? Furador de fila. Você está numa fila, posso entrar na sua frente? Me responde, isso é um dilema moral. Exato. E aí, me Ele responde. não está tendo empatia com os demais, né? Me dá a sua frenteira? Já aconteceu isso? Frenteira que a gente Me dá a sua fala. Isso frenteira. mesmo. Dá? Você pode dar a sua frenteira? Eu normalmente dou. Na verdade, o que acontece? Isso aconteceu comigo uma vez. Eu sempre observei muito essas questões. Estava numa fila do banco. Não que seja uma vantagem, porque eu acho que eu fiz o meu dever básico, né? Então, o que acontece? Uma fila lá, vamos supor, 8 ou 9 pessoas, não sei, mais ou menos é uma fila desse tamanho. Eu devia estar ali pela metade. E vi um rapaz, nossa, estou com muita pressa, isso, aquilo. Eu devia estar ali no 3º, 4º lugar, mais ou menos, e uma meia dúzia ainda atrás de mim. Posso entrar aqui? Estou vendo que a fila está andando, eu preciso pagar uma conta rápida, estou com o carro no lugar errado. Ok, eu não estava com tanta pressa. 5 minutos a mais, a menos para mim não ia mudar. Eu falei, não, pode entrar. Só que se eu cedo à minha frente, eu estou deixando entrar mais uma pessoa na frente de um monte. Então, eu cedi o meu lugar. Aí eu deixei ele entrar e eu fui lá para trás da fila. Agarrei mais 10 minutos ali, mas está tudo bem, eu não estava com pressa. Porque tem gente que fala, não pode entrar na minha frente. Mas então, aquele que pede, muitas vezes ele não está pensando nos demais, ou ele deveria indagar todos os demais. E eu também, que cedo aquele meu lugar, eu estou em parte sendo educado, mas eu não tive empatia, talvez, ou atenção suficiente os que estão atrás. Então, eu falei, eu cedo o meu lugar, ninguém aqui está ganhando, perdendo. Mas aí eu vou lá para trás, foi uma escolha minha. Então, um problema meu, eu que vou lá para trás. Eu não posso ceder um lugar, uma vaga a mais para quem não foi interpelado ou aceitou. E muita gente, quer dizer, fica sem isso e tem gente que entra mesmo, e às vezes até sem pedir, né? Eu acho que é um exemplo do dia a dia cotidiano, singelo, mas muito significativo por questão desse senso moral, realmente. Porque ele é uma coletividade. Para você ceder seu lugar, é isso que você fez, perfeito. Você é uma fila, você é o 4º, mas a fila contém 8. Sim, exato. Então, o restante tem que ceder a vez. Isso que é dilemas morais. É disso que a família tem que discutir, a escola tem que discutir. Isso acontece na escola. E a escola, o tempo todo, ela está discutindo problemas de filas. Eu trouxe esse exemplo porque isso é comum. Passe na frente, né? Quem é o primeiro? Então, você vai fazendo, você tem que ir fazendo uma reserva de lugar. Todos têm que ter direito à vez e à voz. Todos têm que ter direito. Por isso que eu gosto de metodologias de ensino, porque as metodologias de ensino, quando você usa metodologias de grupos, eu estava falando para você da ideia do círculo. Quando você conversa num círculo, naturalmente você vê o outro. Quando você trabalha em grupos, é um grupo que está funcionando junto, diferente de quando um está atrás do outro. Nuca na nuca, não vai levar ao desenvolvimento desse senso moral. Ainda bem que está vindo aí metodologias ativas. Né? Já tem escolas com um projeto muito bacana de suítes pedagógicas, uns espaços fantásticos. Que legal. O professor está com um aluno trabalhando com um grupo aqui, outro grupo de alunos está fazendo uma pesquisa, outro resolvendo um exercício. Cada grupo focado numa situação. Já tem isso, essas experiências acontecendo já no ensino médio, já descendo para o ensino. Em Belo Horizonte. Olha. E já descendo para o ensino fundamental. E a educação infantil nem se fala, porque a educação infantil ela é o tempo todo formação de grupos. Exato. Exato. Okay. Muito legal. E só rapidinho de novo, eu roubo o lugar do Darcy, mas é porque acho a gente fala sempre muito na vítima e hoje você trouxe essa pontuação com relação ao agressor. Não envolve só o agressor, envolve a família do agressor, porque é aquele caso assim, meu filho chegou mordido em casa. Aí você vai falar, nossa, o que aconteceu? Mas aí você tem que pensar também o que a mãe... O que o responsável por aquele agressor, ela também tem um sofrimento. Às vezes não, porque às vezes ela não tem esse padrão, esse conceito moral, ela não tem essa preocupação. Mas também é uma fonte de sofrimento. Né? A mãe do agressor, os pais do agressor, eles são responsáveis, mas eles também são... Não é que seria questão de ser vítima, mas eles sofrem com a situação. Não é bom saber que o seu... É péssimo, né? Saber que o seu filho causa um mal. Que alguém da sua confiança, da sua criação, causa um mal. Então,
os reflexos da prática do bullying, o bullying não alcança só ali o agredido, a vítima, o espectador e o agressor. Tem todo um entorno dessas pessoas e que são alcançadas e que sofrem em razão disso, não é? Todos sofrem, né? A Todos família sofrem. sofre. Qualquer situação de desequilíbrio, Sim. né? Se o uso de álcool, o uso de droga, né? Quem adoece é a família. Eu só quero pegar esse exemplo que você deu até para separar, porque você falou de uma mordida. Falou de uma mordida, falou de mim, né? Educadora. A gente tem que ser muito cuidadoso, nós temos que ser cuidadosos para separar o que, volta a dizer, o que é bullying. Não, mas eu estava dando só um exemplo da situação. Da mordida. No caso, se for uma criança pequena, eu não posso tratar isso como bullying. Primeiro, que elas estão em fases de descoberta, de se reconhecer como pessoas. Se é algo incidente, pode acontecer sim. Tem criança que elege o outro como né? Só gosta de nessa. Então, se é algo muito incidente, aí a responsabilidade, porque ela é uma criança, ela é um menor. Entende isso que eu estou dizendo? Colocar um cafezinho, pode. Tanto que a gente tem que ser empáticos com as crianças, com os adolescentes. Você, na área do direito, você vai me dizer que eles não podem, juridicamente, serem culpabilizados por essas ações. Então, se é uma situação assim ou a criança que tem um colega que implica muito, às vezes tem colegas que é o que bate, ou uma colega que implica muito, ou um colega que morre, quem tem que se responsabilizar é o responsável ali. É o responsável o responsável, se for dentro de uma escola, ou é o professor, ou é o apoio dessa professora. A gente tem que fazer de tudo. Eu já estive nesse lugar, você tem que fazer de tudo para garantir a integridade física dessa criança, a integridade afetiva e emocional dessa criança, e depois eu vou dizer o cuidado cognitivo com essa criança. Consegue perceber? Sim. Então, eu vou tirar satisfação com a mãe do fulaninho que mordeu meu filho. De jeito nenhum. A mãe do fulaninho não tem nada a ver com isso. É claro que pode ser, sim, pode estar acontecendo algumas coisas que está levando a essa influência, sabe? Eu já tive um caso há muito tempo atrás, faz uns 35 anos atrás, era uma pititica, gente, desse tamanhozinho, 2 anos, como essa menina mordia. Hoje, bom, se ela estiver me escutando, ela sabe o que é que eu estou falando. Ela mordia muito. Ela mordia até a mesa, ela mordia. E sabe o que essa menina tinha? Foi descoberto depois? Era diabetes. Hoje ela é uma pediatra que cuida dessa área. Então, você tem que você não pode culpar. Se a gente vai punir uma criança de 2 anos, então tem que ter muito bom senso. Quando você escolhe aonde deixar o seu filho, se for na escola, ou se for com determinadas pessoas na sua casa, você tem que... É o bom senso, né? Mas você tem que saber aonde você leva seu filho, né? E muitas vezes não é a atitude que parte da criança, ela está canalizando alguma coisa. Sim. O exemplo da diabetes, ou seja, uma outra questão física, ou seja, uma questão... Fome, ou seja, inclusive também eu estou canalizando uma raiva ou talvez... um tratamento desequilibrado que ela recebe em casa, de muita agressividade dos pais ou de algum cuidador, por exemplo, que ela está transportando para um outro ambiente. Né? Vai sair de algum jeito. Exatamente, né? Especialmente quando ele não tem muita consciência. Sai de algum jeito. Estávamos falando sobre isso. Quando você é muito pressionado, o seu organismo vai expressar isso de algum jeito. Tem que ir para algum lugar. Né? E aí, nessa situação do agressor, qual que é a melhor... Primeiro, como que se percebe o perfil do agressor em casa? Ou até mesmo na escola. Mas assim, tem alguma coisa que você percebe? E como tratar do agressor? O que pode ser feito para mudar esse comportamento? Porque é uma pessoa que... Ele não se coloca no lugar do outro. É uma pessoa que tem prazer ao sentir a dor do outro. Às vezes ele até acontece até de ser inconsciente ou não. Será que tem um pouco... ou talvez a sua pergunta seja assim, Cacá. O que o pai pode fazer para salvar? Se o agressor ele tem mais ou menos, como regra geral, algo similar com os demais, um estilo comportamental ou uma busca padrão por alguma coisa. Porque a gente estava falando a questão do fortalecimento da vítima, né? Que é o colo sem pena.
E como que é o fortalecimento emocional, a reestruturação do agressor? Olha, aí não é a minha área, né? Mas porque sim, eu sou pela pedagoga. experiência na escola. Hoje em dia, a psicologia cognitivista, a psicologia comportamental, ela está bem... Ela ajuda muito nesse aspecto, que é refletir sobre o comportamento, sobre a sua conduta e buscar estratégias para se autorregular diante dessa situação da vida. Se há situações muito específicas assim, uma ajuda, ela é benéfica. Um dado muito importante, eu não falei, vou falar agora, tem uma outra vítima que ela é confundida como autor e ela não é autor, que é a vítima provocadora. É aquela que tem impulsividade, aquela assim, bateu, levou... Você me xingou, eu vou retribuir. Você mostrou o dedo do meio, eu vou fazer, né? Eu me lembro que eu trabalhava numa escola pública em Contagem, eu era supervisora, e o meu grande problema, o meu grande dilema diário era a criança entender que podia falar o que quisesse sobre a mãe dele, né? Que ele não ia bater. Ele não ia revidar, ele ia buscar outras formas, porque aí entra o adulto, entra o papel do orientador da escola ou do psicólogo. Nesse caso específico era a escola. Por quê? O que eu conversava com eles? Por causa de um xingo da mãe, as cadeias estão lotadas. Entende isso que eu estou dizendo? Olha quantos conflitos nós temos aí em trânsito. Então, respirar fundo, não é engolir, mas é pensar se vale a pena. Como adulto, a gente já consegue fazer isso. E como criança, você vai refletindo, se for uma situação igual essa que você colocou, uma ajuda de um psicólogo, que é necessário. Psicólogo não é artigo de luxo, né? Não, de jeito psicólogo. nenhum. Então, a vítima provocadora... ela sofre muito, porque quem olha de fora acha que foi ela que fez. Mexeu, ou xingou, ou foi lá, e ela levanta, ela reage. Ô, fulano, por que você está fazendo isso? Só que tem esse outro lado. Então, essa vítima também precisa ser cuidada. As pesquisas mostram, aí para a gente conversar um pouquinho mais, quais são os efeitos a longo prazo no desenvolvimento dessas pessoas que sofrem bullying. O bullying, se for um bullying no clube ou um bullying na escola, a gente tem que entender assim... Ele dá uma parada quando vai para casa, tem como interromper. Eu estou trazendo, porque depois a gente vai falar de cyberbullying. No autor, insensibilidade moral, não respeita regras, né? Não tem compromisso com regras, não respeita a autoridade e tendência a uso de drogas, uso de álcool, comportamentos delinquentes. Isso são pesquisas 2020, a última pesquisa que saiu. A vítima insônia, distúrbio alimentar, depressão, dependendo da situação, tendências suicídios. Por isso que é muito sério. Bullying é uma violência. E o espectador, o espectador, um sentimento de culpa e uma insensibilidade social. Ele naturaliza a dor. Quem pode, nessa tríade, a possibilidade de transformação, ela está muito mais na mão do espectador do que vamos dizer, das próprias autoridades. Porque o espectador é aquele que vai barrar. Não faça isso com isso ele. Que a gente tinha até notado aqui, porque esse papel dele é muito importante. Não tem plateia, não tem aplauso. Espera o aplauso dele. A partir do momento em que ele fala, não, isso não é legal, não pode ser feito, não é interessante, não é engraçado, você não é melhor por conta disso, tira aquela vantagem, aquele status do agressor. O agressor, ele deixa de ser o centro, ele deixa de ter força. Opa, sim, eu estou isolado aqui agora. Eu não estou bem assim, E aí você vai entender a dinâmica da sociedade, né? A vida social, todo mundo é importante. É uma troca, é um movimento. Ela não é reta, é um movimento. Eu com você, você Sistema com de cooperação. ele.
Quanto mais andarmos juntos, felizes nós seremos, pois o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é o meu amigo. Essa deveria ser a dinâmica social. É a dinâmica tribal, da aldeia, um por todos e todos por um. Então, o espectador é o que pode mudar. E em convivências em grupos, né, lideranças de grupos de crianças, principalmente, quando o grupo barra o comportamento do outro. Se o grupo começar a ignorar, ele perde. E agora, nós precisamos ser empáticos com todos os três. É isso que eu fico... a gente tende muito aí na questão da vítima, que tem que ser acudida e acolhida, sim. Mas a gente também tem que ver o lado do agressor. Trabalhar a fundo dentro daquele contexto. Né? Eu vou contar uma história para vocês. É uma história da minha filha. Tinha 4 anos de idade e ela convivia com uma criança. Todos os dias ela chegava em casa e reclamava do dito cujo. Porque o dito cujo fez isso e fez aquilo e puxou meu cabelo. E ele fez isso com o outro e com o outro. Aí um dia eu falei para ela assim, mas o fulano, ele veio para a escola pela primeira vez. E pelo que você está me contando, ele não tem amigos na escola. Será que se vocês mudarem com eles, ou se você mudar com ele, ele não vai mudar, ele não vai parar de bater, né, de provocar? Eu não sei se surgiu efeito, não, mas eu acredito que surgiu. O fulano foi amigo dela até o 3º ano do ensino médio. Lá no 3º ano do ensino médio, eu falava com os dois, e aí, o que aconteceu? Quando você era pequena, hein? Então, é isso que a gente tem que entender. Não é, né? Quando um filho chega trazendo, eu bati nesse... fulano me bateu. O que aconteceu? Por que aconteceu? Como você se sentiu? Expressar sentimento. Como você se sentiu? Eu senti triste. O que você pode fazer? Se você, diga para ele que você não gostou, fala com ele que você não vai na escola. Eles falam, eu não vou na escola para apanhar. À medida que eles vão crescendo, é mais difícil esse tipo de negociação, porque os pré-adolescentes, eles escondem as informações. Nós estamos falando sobre isso. Eles têm medo de, não vou pagar mico. Então, você tem que ter uma escuta ativa, começar a observar quais são as condutas e, se for necessário, procurar ajuda. As pessoas indicadas para ajudar. Se for escola, os orientadores, os psicólogos, quem está ali é formado. Quem está ali sabe conduzir, vai poder ajudar muito mais. E aí eu estava olhando aqui, né, que eu estava estudando, porque são várias, a questão de... A gente tem várias espécies de bullying, né? E através do bullying se praticam crimes. Então, por exemplo, que eu estava estudando e pensando aqui, porque a gente tem, quer ver aqui? Eu anotei tudo, que eu achei super interessante. Tem o bullying moral, tem o bullying físico, tem o bullying patrimonial, tem o bullying de constrangimento, tem o bullying sexual e tem o bullying... repetiu. Não, porque estava colocando aqui. Então, a gente tem, por essa classificação que eu peguei, que é de um professor... Eu não anotei aqui, então não vou escravizar tanto, mas era moral, físico, patrimonial, constrangimentos e sexual. A gente fica muito preso, pelo menos eu tinha essa ideia, do bullying do xingamento, do bullying da exclusão. Né? Mas tem o da agressão, tem o patrimonial. Então, a partir do momento em que vai retirando a coisa de uma criança ou um adolescente, vai subtraindo, roubando, vamos colocar assim, né? Furtando, no termo jurídico, uma coisa do outro, isso, e repetidamente, feito com a intenção de... É um furto. Então, é um bullying patrimonial que, no final, acaba com a prática de um crime, que é o crime de furto. Tem o sexual, tem o moral. Então, tem várias classificações e demonstrando que, através dessa prática, se comete um crime. Então, por exemplo, aqui, bullying patrimonial. São os atos que atingem o patrimônio da vida da vítima, seja por meio de subtração ou até mesmo de brincadeiras que geram danos materiais. O professor que é o professor do curso LFG, aqui está colocando como Rodrigues. Depois eu até me comprometo a colocar o nome. Rodrigues cita o exemplo do agressor que joga o celular da vítima no chão e quebra o aparelho. Então, aí vem o quê? Eu tenho um crime de dano. Estou péssima em penal, mas não sei se é esse. Mas oriundo de uma atitude reiterada, de bullying, talvez tenha combinado nessa situação. Porque aí você acaba praticando um crime através do bullying. Vai além da depreciação. Você tem um reflexo. Então, aí coloca, por exemplo, físico. Condutas físicas, como empurrar, bater e outras agressões físicas. Se a situação fica um pouco mais agressiva, essa prática pode cair para o crime de lesão corporal. Então, é uma coisa muito grave.
É muito grave, porque o que eu fico avaliando também é a questão, às vezes, as gerações vão se modificando e o comportamento é inerente às gerações, a modificação do comportamento também, da questão cultural, do acesso. A gente estava conversando antes aqui de começar, que as crianças têm hoje algumas informações e educação, digamos assim, do que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos. Então, muitas vezes, a gente estava conversando aqui, né, um garoto ele prefere, eu prefiro receber um dinheiro do que receber meus amigos. Exatamente. Ou começa a ter uma comparação patrimonial muito grande. Poxa, quando eu era garoto, a gente não tinha muito esse entendimento, essa visão, né? Então, acontecia bullying, era de outra forma. Não justificando, mas eu digo hoje, às vezes, outros acessos e outras informações e outros valores, corretos ou não, que são colocados ali para as crianças, delimitam também uma outra abordagem em relação a uma outra criança. Se eu tenho mais dinheiro que você, e começa a uma prática reiterada de desmerecimento da outra a partir dessa visão patrimonial. Quer dizer, talvez há 20, 25 anos, as crianças não tinham nem essa dimensão, talvez, e hoje começa a supervalorizar essa questão também. Então, entra uma outra afetação. E um ponto muito importante que a Marli colocou, não sei se já foi na nossa gravação antes, e uma questão talvez que sirva até como uma forma de, não só de defesa em relação ao bullying, mas para a própria vida mesmo, que é o desenvolvimento, desde quando a criança se entenda por gente, da própria autoestima, da autoimagem, aquilo que a gente falou. Você chama uma pessoa de ou gordinho, ou baixinho, ou 4 olhos, ou qualquer outra coisa. Se a pessoa tem autoestima e é bem resolvida, ela vai falar, tá, ok, beleza, e morre ali. Agora, quando não tem aquilo muito bem definido, ela vai se sentir atingida, vulnerável. E aí ela vai ter 2 caminhos ali, ou enfrenta, reage, ou vai ficando acuada cada vez mais. Só colocando aqui o nome, o professor é Cristiano Rodrigues, e está no blog do LFG, blog.lfg.com.br. É muito interessante esse artigo que ele apresenta, sabe? Para eu dar o nome aqui. Eu quero voltar nisso que você trouxe aqui, né? Quando você traz essa conversa sobre a autoestima. Imagina a problemática que é hoje, que o espelho da Branca de Neve, da Rainha da Branca de Neve, é o nosso Instagram, é o filtro do Instagram. Já pensou? Não, será que eu estou bonita, né? Pensa isso nas ideias, na formação de uma criança. São o youtuber. Como se fosse 2 mundos, né? São o verdadeiro mundos, e o digital. Mas só que para a criança e para o adolescente, aquilo não é um mundo falso, aquilo é um mundo verdadeiro. Ela nasceu naquilo e acredita que aquele é o mundo. Não é nem que ela nasceu naquilo, a interface dela o tempo todo é com aquela imagem. Então, a imagem da perfeição, a imagem da juventude eterna. Eu, outro dia, estava numa situação de um grupo de crianças, que é um trabalho voluntário que eu faço, aí uma virou para a outra e falou assim, aquela velha, minha avó, me atrasou para chegar aqui. Eu perguntei, é a sua avó? Porque eu sempre faço intervenção, não tem como não fazer intervenção. Não é nem... É meu como educadora. Aí ele virou e falou assim, eu falei, mas aí, sua vovó tem quantos anos? Há 74 anos. A sua vovó já foi criança? Essa criança tinha 8 anos. Já. Ele olhou para mim, já. A sua vovó já foi jovem, assim, a sua vovó já foi com a idade da sua mãe? Já. A sua mamãe já foi criança? Já. Seu papai já foi criança? Já. E você? Como você vai ser daqui a 15 anos? E daqui a 30 anos? E daqui a 40 anos? E daqui a 50 anos? Não é no efeito da lição de moral. Sim. Mas eu aproveitei o momento para ele entender que a velhice chega para todo mundo. E a forma como ele falou da avó, que hoje é um grande problema na nossa sociedade ocidental, principalmente, é a questão da velhice, né? O velho é aquele que não consome. Quem fala isso é Edgar Morin, né? Ele é deixado de lado, ele é colocado no asilo, porque ele não tem o valor da produção. Mas, puxa vida, então esse é um dos grandes problemas que hoje a gente precisa conversar. Precisa, porque essa geração aí não vai ter o que nós temos. Eu ainda tenho a minha mãe, né, que faz meu cafezinho até hoje. Então, você trazendo sobre imagem,
Quem é que está fazendo a cabeça das nossas crianças e adolescentes hoje? Eu trouxe desde o início a formação de valores. O que é valor hoje? Isso é muito discutido. O que é valor? Mas tem alguns valores que nós, pais, educadores, não podemos abrir mão. Respeito, solidariedade, cooperação. Cooperação. E ajuda o outro. Você não pode abrir mão disso. Você não pode. Não fazer. O princípio básico, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Mas nem fazer com o outro. Se eu fosse levar para uma linguagem religiosa, seria assim, olha, é a presença divina em cada um de nós. Eu estava dizendo para Carol, a paz está em mim, a paz está em você, a paz está em nós, a paz está neste lugar. Paz, paz, paz. Que é a vida que nos une. Eu amo essa oração. Que é a vida que nos une. Nós somos filhos, né? Você é filho, você pode falar que você é filho de Deus, o que você quiser. Mas entender que nós somos humanidade. Uhum. Nós somos humanidade. Então, quem é que está educando as nossas crianças hoje? Nós vamos entrar agora vamos falar de cyberbullying. Essa questão que você colocou, Marli, até já dando uma introdução aí no cyberbullying. Não, então deixa eu parar rapidinho. Não, é só essa questão aí. Então, está tendo essa mistura muito grande hoje do senso moral com a internet, né? Então, digamos assim, o senso moral com as redes sociais. Há essa deturpação, por exemplo, essa interface que você bem pontuou aqui, que aquilo para criança, especialmente adolescente, que assim, aquilo é a realidade para ele. Então, aquela foto bonita, ou aquela frase bonita, ou aquele vídeo bonito, quase que é a sua vida, ou é a realidade que você me apresenta, e ele abraça aquilo como sendo a vida efetiva, quando na verdade não é. Gera uma frustração enorme, porque a criança, o adolescente, o adulto, quem quer que seja, que se baseia naquilo que está vendo no mundo instagramável, acho que fala agora, né? De Instagram, de Facebook, de mídia social. Pode gerar uma insatisfação, né? Nossa, minha vida é péssima. Minha vida é péssima, porque eu não tenho isso todo dia, meu cabelo não é assim, meu corpo não é assim, meu carro não é assim, minha família não é assim, e de repente você olha por trás, todo mundo separando, todo mundo devendo, mas na imagem ali é aquela imagem de perfeição. Gera uma frustração, não é? Eu acho que... É tudo muito perfeito, e por que eu? Aí imagina uma criança... Uma vez eu vi um vídeo engraçado, assim, fugindo um pouquinho, mas falando dessa questão, né? Um casal, assim, tirando fotos para colocar em rede social. Tiraram várias fotos até ficar... Não, essa daqui que é a bonita. Só que nesse processo de tirar foto, não tá legal. Nossa, tira direito. Nossa, você é péssimo. Nossa, deixa de ser burro. Tira direito. E na hora que tira, tá sorrindo, tá bonito. Essa ficou boa. Acabou, publicou. Aprende a tirar foto, seu idiota, seu aquilo. Mas a foto tá lá. Então as pessoas olham aquilo, nossa, que casal lindo, maravilhoso, unido. Mas os bastidores, o antes, o durante, o depois... péssimo, mas então vamos vender essa vida aqui. E muitas vezes está acontecendo isso com os adolescentes que ainda não têm um discernimento, uma maturidade emocional para entender isso daí. E eu acho que é muito... Eu gosto de falar, eu falo muito bizarro, surreal, lamentável, mas acho muito bizarro é o seguinte, às vezes a gente senta, está num restaurante ou está numa praça, você vê uma pessoa que ela perde 15 minutos da convivência porque ela precisa tirar selfie, e aí são 300 fotos para até sair a que ela considerou boa, para depois que ela fez tudo, que ela postou, que ela ficou... Isso acontece muito em clube também, né? Onde eu observo mais. Fica ali 15 minutos tirando a foto para depois sentar e conversar. Então, ou seja, primeiro teve que demonstrar, teve que tirar 200 fotos para a foto sair a que ela considerou como bonita, para depois socializar. Então, acabou, já mostrei, já publiquei, tá lá, sextou, meu sábado, o que quiser colocar como legenda, e depois disso ela vai conviver. Se ela não fica também o tempo inteiro voltando no telefone para verificar quantas curtidas ela teve e qual comentário que ela teve. Então, ela não consegue também estar aqui porque ela precisa o tempo inteiro ver se ela teve a confirmação que ela queria na rede social. Carol, você está trazendo um retrato desse mundo fluido, do mundo de hoje, né? O mundo dos algoritmos. Mas olha como o processo educativo, ele tem tudo a ver com isso. Como é importante falarmos de relações interpessoais, de conflitos, de estar junto com o outro, de participar de jogos, de equipe, porque isso que vai dar o equilíbrio. E como nós, pais educadores, eu volto a dizer novamente, ficar atento à autoestima.
o que você pensa, como você vê, porque também com relação a... Estou dizendo até como mãe, né? Essa roupa não ficou boa, né? Tem filho de 20 anos, essa roupa não ficou boa. Mãe, o que tem? É minha roupa, né? Não ficou boa para você, mas ficou boa para mim, né? Percebe isso? Esse cabelo não tá bom. Nós falamos um pouquinho antes, né? Então, quando eu faço isso, o espelho fica fora da pessoa. Eu volto a dizer, cada um tem que ir e vir com as ideias e as patinhas que tem. Se o meu cabelo é assim, né? Eu chamo padrão Disney, aquele cabelo todo enrolado, todo lisinho. Isso vai trazer um sofrimento muito grande. Isso traz um custo de energia, gasto de energia inútil, né? Então, esse desenvolvimento da moralidade, quando eu falo de senso moral, ele vai além de tudo isso aqui. Ele fala de autoestima, de autoconceito, como eu me vejo, como eu me sinto. E à medida que você vai enfrentando a vida, você vai vivendo desde pequenininho, você vai se fortalecendo. Como é que você gostou? Então vai desse jeito. Na escola é muito comum. Fulana não gostou do meu desenho. Você gostou? O importante é o que você gosta. Então, agradar a mamãe, a história do bom menino, da boa menina. Gente, que dia que vai rebelar, né? Costuma rebelar muito tarde, né? Muito tarde. Então, voltando aqui, o cyberbullying, olha, cada 10, 9 adolescentes sofrem cyberbullying. Cyberbullying, você não tem... Ele é muito difícil. Ele é difícil porque ele é constante. Você não tem como parar um cyberbullying. Eu não estou dizendo, publicou uma foto. É mais do que isso, o cyberbullying. Ele é um meme, uma figurinha do WhatsApp, um meme que cria. Isso gera um sofrimento muito grande só de você imaginar o que é que pôs ali. E daqui a 2 anos ele pode voltar, essa figurinha pode voltar. Isso, né? O perfil falso. São criados perfis falsos no Instagram para comentar sobre uma pessoa, casais de namorados entre grupos que eles fazem, acesso a determinada informação. Às vezes, uma amiga que tem acesso é amiga, e é muito comum, adolescentes, né? São amigas, alguma conversa, printa aquela conversa, compartilha num grupo de WhatsApp. Olha a potência que isso é. Isso não tem volta. Internet, tem um colega na área de tecnologia, ele falava muito disso. Você não apaga rastros da internet. Uma vez na internet, acabou. Então, o cyberbullying, fotos íntimas, é muito comum hoje em dia. E não tem como você parar. E aí fica aquela sensação de, né, eu posso postar porque eu não vou ser pego. Porque é lógico que hoje a gente sabe que é possível chegar a quem publicou. Mas ainda é mais difícil se chegar a essa pessoa. Então, o agressor, nesse caso, ele tem menos cuidado. Ele tem menos responsabilidade. Eu falo assim, na hora que ele vai praticar o ato, ele fala assim, não preciso me preocupar porque não vão me achar. Então, aí é que ele pratica mais o ato ainda de forma irresponsável. Tem uma categoria de valor que já está sendo nomeada como cyberempatia. O espaço, você tem que ter uma certa empatia nas redes sociais. E nas redes sociais, quando eu vejo a Carol, eu não vejo a Carol que está diante de mim, eu vejo a foto da Carol. Esse distanciamento físico, porque nós humanos, nós somos olho no olho. Eu estou lendo o tempo todo as suas feições, eu estou imaginando se isso agrada, se isso não desagrada. Eu tenho como fazer o ajuste da relação. No espaço, na internet, eu não tenho como. Então, esse sentimento de cyberempatia, isso tem que ser desde cedo já ensinado. Olha, por detrás daquela foto existe uma pessoa, existe uma história de vida, conhecer essa pessoa. Então, isso é muito difícil nesse mundo de hoje. E olha que coisa interessante que eu estava lendo sobre isso, eu falei, mas não é que é verdade? Eu acho que a gente sai do ambiente escolar, você começa a perceber. Uma conversa no WhatsApp, a escola não tem nada a ver com isso, mas bate dentro da escola.
Se as pessoas soubessem, desculpa as famílias, se vocês soubessem como as conversas de WhatsApp, elas incomodam, porque isso é um bullying. Eu vou falar mal da professora. Isso é um bullying. Eu vou falar mal de um aluno. Eu vou falar mal do meu colega num grupo. Isso não é um bullying, isso é um assédio, né? Se você fala mal do seu colega ali no grupo de pais, é um assédio. Então, a conversa que eu penso que nós devemos hoje ter um pouquinho é pensar na nossa responsabilidade como usuários de mídias sociais e de educar as crianças e os adolescentes desde cedo sobre a responsabilidade do ato dele. Não apaga. Não tem como reparar juridicamente, mas você não repara um dano. Você não repara o dano. Uma foto que vaza, você não repara. Uma foto determinado espaço, né? Espaço de um clube. Se você lança isso numa rede social, você não apaga. Você não mede quais são as consequências que isso pode ter na vida do outro. Você pode ter consequências jurídicas, mas isso não paga. Eu acho que a consciência dessa consequência é que eu vejo que falta hoje aí para os jovens, né, para os adolescentes, digamos assim, sabe? Eles não estão, pelo menos é o que eu sinto, assim, tá tudo muito rápido, com uma interatividade muito rápida, e é uma realidade que é a deles, quer dizer, está muito mais interessante, acessível fazer o bullying, ou melhor, o cyberbullying, do que aquele convencional na escola que acabou o horário de aula, ele cessou, troquei da escola, ele cessou. Mas o ambiente virtual, 24 horas, ele não dorme. Ele gera um sofrimento. Não tem limitação geográfica. Ele gera um sofrimento. E aí eu acho que aí alia-se a isso o fato da pessoa achar que ela está protegida, ela pode praticar o cyberbullying porque ela não vai ser pega com facilidade. Então, aí eu falo, não, é muito mais difícil. Eu vou lançar uma notícia, vou pegar uma foto, vou fazer uma crítica, vou colocar isso no meu grupo de WhatsApp. Porque os meninos hoje, as crianças têm WhatsApp, né? A gente tentou muito tempo com que não tivesse, mas hoje em dia não tem mais como. Tem muitos filhos que precisam ter telefone porque os pais são separados. Então, aí acaba que um grupinho tem, o outro começa. Então, hoje em dia não tem como. Uns 10, 9 anos, assim, as crianças já têm até para comunicar com os pais. E aí eles têm as conversas deles, né? Eu falo isso porque teve um exemplo muito recente na sala do meu filho mais velho. E aí, assim, e como corre rápido. Mas a pessoa vai e coloca... A criança muito mais, né? Assim, mas ela coloca e fala assim, não vou ser descoberta, eu posso fazer o que eu quiser. E não é nem só isso, não, sabe, Mas eu acho que isso aumenta a questão da impunidade. Não, eu não vou ser pego. Isso é heteronomia. Se eu vou olhar para essa criança, que é natural, eu não vou julgar. Se eu não vou ser pego, eu vou olhar para essa criança como uma criança que está no estágio de heteronomia. Ela acha que as regras vêm de fora. E a intervenção, nesse caso mais específico, porque você também não pode perder a confiança, é que ela entenda que isso vai ter uma consequência social para ela, né? E ser justo. Você está trazendo isso, Carol? Eu tenho um filho de 21 anos, né? Ele adora, né? Eu falo que a pior coisa da vida dele foi o iPhone aos 13 anos. Vocês imaginam hoje que o menino tem aos 9. Joga. Mas o jogo tem lá, os games têm seu benefício também. E quantas vezes ele está lá jogando, né? Ele está lá jogando e ele xinga algumas coisas. Isso agora não, porque agora tem 21. Mas aos 14, aos 15, aos 16, por mais que não tivesse efeito, eu falava com ele... Que é isso? Você está tratando o seu amigo desse jeito? Você está tratando o seu colega desse jeito? É um palavrão que ele fala, ou ele diz, ô seu burro, né? Então, nós não podemos nos omitir diante das situações. É isso que eu gostaria de trazer aqui hoje como educadora. Eu não posso ser aquela espectadora passiva. Se eu estou percebendo que isso que vai estar acontecendo, não se trata de partidos. Olha, não é por aí. O que dor isso pode trazer no outro? É a sensibilidade moral. O que você ganha com isso no sentido da sua imagem? Não é a imagem, ele vai achar que eu sou bonzinho. E se isso acontecer com você, você vai gostar? É se colocar no lugar do outro. É a cultura da paz, mas não é a cultura do bobo. Tem uma situação muito engraçada de uma criança. Ela disse assim, mãe,
Escola da paz e tudo, mas lá tem um dilema assim, é uma criança de 5 anos. A escola da paz eu não posso bater, né? Porque a escola da paz é você fazer amigos. A gente vai na escola para fazer amigos. Esse tem que ser o discurso. E aí, conversando com essa criança, eu disse, mas a escola da paz, mas não é a escola do bobo. Você não tem que apanhar, mas você tem que dizer para o outro, eu não gostei. Eu não gostei disso que você fez. E nós falamos muito pouco do que nós não gostamos. Nós falamos, eu não gostei disso. Olha, você judiou de mim. Porque você vai guardando, você vai, né? Uma hora vai sair por hora. Isso tem que sair, né? Ainda que sair em doses homeopáticas para ter um controle, não ter uma explosão de repente. Agora, essa questão do cyberbullying, até que você pontuou também, Cacá, achei interessante, porque muitas vezes até existe realmente talvez esse entendimento, é mais difícil me pegar, e muito também eu acho que é um comportamento, não digo que seja uma justificativa, mas uma explicação da própria falta de consciência, de causa e consequência daquilo que se faz ou daquilo que se fala entre crianças e adolescentes, especialmente. Há um grupo de adolescentes aqui falando um monte de bobagem, um monte de asneira, ou, sabe, entrando em conflito, ou mesmo praticando bullying. O que acontece? Aquilo, nesse nosso mundo analógico, verdadeiro, presencial, físico, ao vivo e a cores, aquilo cessa com o horário, cessa com o local, cessa com uma intervenção de um conflito ou uma solução. A atitude, ela migra para o digital da mesma forma. Entretanto, as consequências são mais nefastas porque o rastro fica ali. Opa, cometi uma bobagem aqui, vamos resolver aquilo, estamos amigos, encerrou e aquilo sumiu do mundo, ficou um aprendizado, uma experiência de vida. No digital pode acontecer esse mesmo episódio, entretanto, talvez o rastro está ali para renascer, talvez daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Daí esse entendimento, os adolescentes precisam ter mais consciência, inclusive, do que aqueles de 20 anos, há 20 anos tinham, porque as consequências, ainda que a atitude seja a mesma, elas são mais nefastas em razão dessa perpetuação desses atos na internet. Também, né? Exatamente. Como você não sabe com quem você está, quem é seu inimigo, né? Você não conhece seu inimigo. A qualquer momento você pode ser surpreendido. É muito, né? E, olha, são situações, nós sabemos, de desespero. É um namorado, é um namoro que acaba, né? Não, e a gente tem exemplos, assim, eu estou tentando lembrar porque é alguma coisa recente, mas a gente tem, os exemplos das consequências são os piores, né? É a questão de autoextermínio, é a questão de... Da pessoa, eu não lembro, estou tentando lembrar agora o que foi. Acho que foi um caso, preciso lembrar, de colocaram que um adolescente ele era homossexual. Acho que foi isso. E ele não era, ele não suportou. Então, ele também isso é bullying, isso é violência, isso é bullying. Né? E aí ele não suportou, ele acabou numa situação de um autoextermínio. E não era, e fizeram aquilo para poder implicar, para poder causar aquela agressão, e ele não teve o controle, talvez não tenha tido ajuda, talvez ele não tenha conseguido expressar. E acabou na situação. As pessoas, a gente fica... tem que refletir muito, né? A consequência, ela é muito grave e ela é muito ampla. Para todos. Para todos. Para todos. Para quem faz, né? Para o autor, para a vítima, para quem envolve. Você trouxe aí a questão da família. A família toda junto de um sofrimento desse. Agora, mas mais para a vítima, né? Porque... E isso a gente tem que... Sim, que bom que a gente está aqui conversando sobre isso. Não se conversa. E pós-pandemia, os números de cyberbullying, o número aumentou drasticamente. Porque o que os alunos faziam na aula online? Pegavam as figurinhas, pegavam uma imagem. Naturalizou. E é interessante porque esse tipo de relação, ele vai transitar em todos os ambientes sociais. É o par que continua nos grupos, nas mídias, é o que está lá, é o aniversário, a festa de aniversário que vai para dentro da escola. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso. E até o limite de regra, ele se alterou pelo que você falou, Marli, porque o que acontece? Aquela conversa paralela que a molecada tem em sala, que o professor falou, presta atenção, silêncio aqui, matéria de prova, começou a acontecer nas
as aulas online em razão da pandemia. A figurinha, a brincadeira, conversa paralela com o WhatsApp. O chat na hora, né? Sacaneando, Chat, fazendo bullying com o colega, ou falando mal do professor, ou enfim, muita coisa. Cessou a pandemia, voltamos aí passo a passo para o ensino convencional, presencial, das escolas, o convívio social, só que parece que houve uma educação reversa e o comportamento permaneceu, porque a tecnologia continua e o comportamento permaneceu. Então, até esse limite de respeito às regras foram relativizados, porque ainda que numa sala de aula, poxa, eu não concordo com o professor falar para eu fazer silêncio, porque eu quero conversar e eu tenho que conversar, vamos colocar esse exemplo, mas ele vai ter que acatar aquela regra porque ele não tem como lutar ali naquele momento. Agora, nesse mundo paralelo, digital, virtual, não devo fazer, mas não tem ninguém para me segurar, então vou fazer assim mesmo. A gente começa a entrar até num confronto, num conflito de limite de regra também. O grupo não te segura, né? Exato. Os cursos, né? Hoje é curso à distância. O grupo não te segura. Você pode desligar a câmera, você não Por isso que esse senso moral, que não depende de imposição de regra, mas eu faço aquilo porque está na minha moral, é o correto, são os meus valores, princípios. Ele vem cada vez mais forte do que regras. Regras estão aí para serem cumpridas, obedecidas, aceitas, burladas. Agora, o senso moral... Você não quer negociar aquilo. Aquilo é seu. O senso ético, ele pressupõe o outro. Sim. Porque eu posso pensar, eu vou fazer o que é bom para mim. Você pode fazer o que é bom para você. Você pode ser egocêntrico, você pode ser egoísmo. Eu não vou pensar no outro. Eu passo por cima do outro porque isso é bom para mim. Você vê isso todos os dias, né? Como as pessoas se vendem, né? Não, se for para o meu benefício, ótimo. Mas quantas pessoas ele passa por cima? Então, quando se fala de senso moral, dentro desse pensamento aí moral, que eu estou conversando um pouquinho, falando do Piaget, de Kober, tem Ives Delatelli, é a percepção do outro, é o sociocentrismo, é o coletivo no centro. Todos têm direito à vez e à voz, nós somos humanos, é uma perspectiva de humanidade e precisa ser respeitados. Não existe ninguém melhor e nem pior. Tem que ter uma equidade. Sim. Uma equidade. Eu quero trazer um pouquinho essa questão do mundo, né? Você trouxe aí das aulas online. Esse tempo que foi perdido de interação, de socialização, ele afetou drasticamente, principalmente essa parte do senso moral e da socialização. É um gap. Foram 2 anos. 2 anos. Nós, adultos, talvez não, porque nós já temos uma bagagem, uma experiência, válvulas de escapes, né? Mas são 2 anos que crianças e adolescentes, e também os jovens nessa faixa etária de 20 anos, ficaram sem contato com o outro. O que nos torna humano é o olhar do outro. Pensa no lado materno. Eu te reconheço como humano, eu te reconheço como filho, eu te reconheço como gente. E a pandemia, ela põe um gap. Isso você não repõe. Você não tem como repor, porque esses alunos voltam para as escolas, essas crianças, esses jovens voltam para as universidades, para as escolas, mas tudo continua, né? Você pressupõe-se que não houve uma ruptura, mas houve uma ruptura. Sim. Houve uma ruptura. E os efeitos, eles continuam, eles vão se perpetuando no tempo ali, né? Porque acabou a pandemia, agora voltou, a gente está bem. Vão despontar cada um em um Exatamente, momento. no ano subsequente, no segundo ano, aquilo vai surgindo de várias formas. Os reflexos em cada um, né, são muito particulares, mas houve uma afetação emocional muito grande, no meu entender, educacional, e não só na educação convencional da matemática, da geografia, das ciências, mas a educação comportamental, a educação social. Né? Há um ano atrás, hoje é junho, né? Há um ano atrás nós usamos máscaras. Isso aqui era tampado. Como você faz a leitura disso? Tem um neurocientista, ele chama Roberto Lente. Ele é fantástico. Ele estava falando, até foi na aula online que ele estava falando, foi uma
um curso dele que eu assisti. Ele dizendo o seguinte, isso já é medido, isso é comprovado cientificamente. Quando um aluno está em sala de aula, assistindo a aula, ele bate o olho no professor, aí o olhar dele vai para o olhar, ou para o quadro, ou vai para o olhar. Então, a mente, ela vai fazendo um movimento, e o professor também. Tem professor que até cansa de dar aula, porque ele só olha para um ponto, né? Então, isso é uma sincronia de mente, é como se você entrasse, isso não é espiritual, não. É como se você entrasse num campo energético, porque você tem uma interação. E como professor, você sabe. Você olha para a Carol está me entendendo, a forma como a Carol olha, o jeito que balança a cabeça. Só que no espaço virtual, você não tem esse espaço desta sincronia de mente. Você se torna passivo diante de uma imagem ou diante de um vídeo. Aquilo tem um impacto, mas aquilo não tem volta. Então, isso cola igual figurinha. Essa é a verdade absoluta, né? Como que ele chama, esse neurocientista? Ele chama Roberto Lentz. Ele é um neurocientista. Neurocientista. E o outro ponto que eu quero trazer com relação a esse espaço virtual, estávamos conversando um pouquinho sobre isso, onde estão as nossas crianças e os nossos filhos hoje? Por onde eles andam? Onde eles andam? Ele está em casa, no sofá. Você que pensa. Ele pode estar em casa, no sofá, lá na Deep Web. Tem alguém mais convivendo com ele. É até uma temática que a gente ainda vai abordar também, mas já adiantando aqui, fazendo essa introdução, é exatamente isso. O que ele está aprendendo ali, que ele pode replicar esse comportamento. Sim. Potencializar um eventual bullying, inclusive, cyberbullying também. O que ele está consumindo? Ele está seguro fisicamente, mas o emocional está onde? O mundo entrou para dentro de casa, né? Então, é uma conversa para refletir sobre. E todos nós somos corresponsáveis. E aproveitar, só para uma questão técnica, porque aproveitar que tem tanta coisa importante. A gente estava aqui nessa legislação, que é a 13185 de 2015, ela trata sobre o cyberbullying. Ela trata do bullying, né? Ela fala quais que são... Tecnicamente, no Brasil, o bullying é chamado de intimidação sistemática. Né? E aí já tem um pronome conhecido, estrangeiro, que é o bullying. E aí fala, o que seria? Isso tanto para o cyber quanto para o bullying presencial, vamos pensar assim. Ataque físico, insulto pessoal, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, pilhérias, são as piadas, né? E aí, no parágrafo único desse artigo 2º, fala que há intimidação sistemática na rede mundial de computadores, cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que hoje são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e os dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. E aí vem a questão da responsabilidade, porque é o que a gente estava falando assim, hoje então meu filho está dentro de casa, ele está ótimo, ele está seguro porque ele está na sala, eu estou vendo ele aqui. Eu não preciso me preocupar porque ele não é um adolescente que sai, está tudo ótimo, ele está longe daquela violência que eu consigo enxergar. Só que a violência que pode... Quem está tratando com ele, ainda que não seja uma pessoa diretamente, né? Mas quem está convivendo com ele, o que ele participa ali pela internet, e é onde que os pais têm que ter muita atenção, e às vezes é tão cômodo, é tão mais fácil você ver seu filho quietinho, mexendo num joguinho, e hoje os jogos, eles todos têm chat, né? Eles todos têm a conversa. Então, ali você está achando que está seguro e não está. Porque há uma influência muito grande, e é onde parece que é permitido fazer tudo. Então, tem uma pessoa que você nunca deixaria, meu filho nunca estaria com aquela pessoa, ou convivendo com aquela pessoa, e tem outras pessoas tão mais negativos, de comportamento negativo, comportamentos que eu não aceitaria, e que estão lá no computador e eu não estou vendo. Eu acho que isso é... E aí achou engraçado, porque viu que um vídeo de um youtuber teve não sei quantas mil curtidas, e o cara faz isso, então eu também vou fazer, porque eu tenho um colega meu, tem um amigo meu, tem um primo meu, que ele tem uma característica que eu sei que se eu falar daquilo, eu vou ser engraçado, eu vou ter aprovação. E aí lança uma situação dessa na internet. E o sonho deles é ser youtubers. Exatamente. Fazer o blog, Não é? Então, assim...
É um tema que tem que ser debatido, tem que ser dentro das escolas, com as famílias, em todos os espaços. Quem sabe vocês estão dando o pontapé inicial. Claro que já há um movimento nesse sentido. Mas é uma temática que tem que ser muito conversada, debatida, levada adiante, educando as pessoas, conscientizando especialmente, né? E assim, e na sua trajetória, nos seus anos de experiência, Marli, como educadora, pedagoga, enfim, quais, assim, quando vocês notam, percebem, assim, a ocorrência de bullying, uma coisa que está ficando constrangedora, vamos falar num ambiente físico mesmo, né, de escola, e, assim, a forma de abordagem, o estilo de abordagem e de atuação, não só junto assim, os educadores, junto às famílias, como que, assim, se tem algum exemplo, como os casos de mais... não digo se seria a palavra sucesso, mas de solução, quando a família interage junto com a escola e atuam ali junto com o grupo, junto com um autor, junto com a vítima, e como que dá essa reviravolta pelo lado positivo, a forma de atuação, de interação ali junto às crianças, aos adolescentes? Olha, é um trabalho de parceria. Muita parceria. Eu vou fazer um relato até da situação muito específica que aconteceu comigo. Aconteceu com a minha filha. E espero que ela me perdoe por isso. Mas agora ela já está grande. Porque tem conflitos que eles são muito próprios da faixa etária. Você pega o clube do Luluzinho, né, da Luluzinha, clube do Bolinha, ao 6º ano, e para lá e para cá, é uma confusão de interação. E eu me lembro que a minha menina, ela era uma menina assim, desde 3ª série, ela usava 2 Maria Chiquinha, e tinha uns meninos que corriam atrás dela e chamava ela de Maria Chiquinha. Maria Chiquinha. Foi 2 anos, 3, mas ela nunca se incomodou e ela enfrentava de igual para igual. Quando chegou no 6º ano, um dia eu percebi, ela chegou em casa correndo. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu quero mudar de escola. Eu falei, mas ela não vai mudar de escola, não. O que aconteceu? Aí ela traz o relato, não, os meninos estão mexendo comigo. E até então era só uma brincadeira, era um conflito. E a turma e ninguém gosta de mim na sala. Inclusive a melhor amiga dela, que era desde pequenininho. Então, nessa hora, eu e o pai, nós fomos, falamos, olha, mudar de escola você não vai não, nós vamos conversar sobre isso. Nós fomos até a escola e o consenso que nós chegamos nesse momento foi ela mudar de sala. Então, ela foi para uma sala totalmente que ninguém conhecia e lá ela fez as melhores amigas dela. Aí eu chamo o chamado alvo provocador, porque ela também tem tinha a parcela dela, porque ela reagia. Entendi. Né? E agora, por outro lado, eu estava até contando isso para a Carol, foi bom, porque ela aprendeu a se posicionar tanto diante de menino como diante de menina. Hoje é uma boa, argumenta muito bem. Então, eu traria isso. O que nessa situação que você traz é a escuta. Você tem que escutar a criança, a família escutar também, escutativa. Olha, você tá, e validar o sentimento. Validar é diferente de ter pena. Nossa, como é que você sentiu? É ruim. Olha, isso também uma vez já aconteceu comigo. Não é dizer, não, isso passa. Essa não é a melhor saída. Escola é assim mesmo. Não, escola não é assim mesmo, né? Irmãos é assim mesmo. Não, porque a escola é dele, o irmão é dele. É diferente do seu. Não vale escutar essa criança, escutar essa família e buscar chegar a um consenso. E parar. A partir do momento que, como autoridade, eu estou chamando de autoridade, um educador, ele percebe uma situação, ele tem que parar a essa ação agressora. Aí são várias formas de intervir. É isso que eu trouxe para vocês, de conversar com a família. Mas pensar que eu vou chamar seu pai, sabe aquela história? Eu vou chamar sua mãe, quando a sua mãe vier aqui. Não é só isso. Eu vou dizer novamente, é senso moral. É que ele tenha uma mudança de conduta interna. É que ele mude não com medo do pai e da mãe. É que ele mude não porque ele vai ganhar o presente, é porque ele mude, porque ele sabe, ele tem que perceber que aquilo causa sofrimento no outro. Sim.
E aí, o que eu acho super interessante, Marli, que você falou, é a questão do... Desculpa, eu te interrompi. Pode continuar. Então, as estratégias válidas... Hoje tem vários modelos. A Universidade de Campinas, ela tem projetos muito bacanas dentro dessa área de desenvolvimento moral. Então, tem alguns projetos muito, assim, válidos, que é focar na convivência. Então, tem uns projetos, até orientado por eles, que é o seguinte: o representante não é representante de turma. Um representante da faixa etária, da série, ele é eleito pelo grupo. As crianças, os alunos elegem aquele representante. Então, ele é um mediador. A função dele é mediar essas relações interpessoais, identificar essas situações de conflitos, né, que eles não conseguem resolver, identificar situações que vão além da normalidade e, se for o caso, procurar aí os coordenadores. Isso funciona muito bem, porque essas lideranças são pares. Eu trouxe desde o início que é uma situação que vai acontecer entre pares. Não existe ali a figura da autoridade. É claro que tem o olhar da autoridade. Então, isso funciona muito bem. Então, porque esse mediador, ele tem uma pulseira. Então, todo mundo sabe ali no recreio, na escola, que ele é um mediador de conflito. Olha que bacana a figura do mediador de conflito, porque às vezes a gente pensa que é só a advertência que vai resolver. Não! Vamos trabalhar com foco no desenvolvimento da moralidade. Sim. Então, esse aluno, ele tem um ganho muito grande, esse aluno que é o mediador, porque ele aprende desde pequeno a mediar, a observar, a mediar conflitos. E olha como que está a autoestima dele. Não é que ele é o chefe, ele não é o chefe. Ele foi eleito. Ele foi eleito, como se elege um padre, né? Um padre. Você não tem o seu padre de confiança? Então, pode ser que os pares se sintam à vontade de procurá-lo para a resolução de problemas. Então, tem uns projetos muito específicos da Universidade de Campinas, muito focado, porque ela é uma universidade muito focada nesse estudo do desenvolvimento moral. Bem interessante. Então, uma das situações é esta. A outra porque o bullying, esse assunto, não só bullying, cyberbullying, isso tem que ser conteúdo. Isso é tão importante como matemática. Você pergunta a um aluno por que ele vai para a escola. Se o aluno falar que ele vai para a escola para aprender matemática, português, tem alguma coisa errada. É claro que ele vai para ser alguém na vida, nem para arrumar emprego mais a gente está falando. Ele está indo à escola para desenvolver, ele vai te dizer: eu vou por causa dos meus amigos, eu vou porque o recreio é muito bacana, eu adoro as aulas de educação física. Olha, as aulas que eles mais gostam é educação física. No meu caso. Eu tive pavor, eu sou péssima em todos os esportes. Aí eu ainda era magrelinha. Eu estava perguntando como é que as coisas... Mas os meninos hoje é recreio, né? A educação física e recreio. Que são os espaços de convivência. Sim. É o corre-corre, é a troca, é a figurinha, né? Por isso que a gente tem que trazer. Então, pensando aqui, a escola... por isso que na Espanha é política pública. No Brasil não é política pública. O Brasil recomenda, orienta. A escola ter um projeto no currículo, um projeto de tratamento de bullying. Não é tratamento, vai além da conversa, é da prevenção. Formação de equipes, pegar um filme onde tem uma situação e abrir um debate, ou um debate, um seminário, você se colocando no lugar de um ou no lugar do outro, olhar a perspectiva de um, a perspectiva do outro. Uma história que você conta, como é que você acha que ele sentiu, e se fosse você concorda com a atitude do outro. O tempo todo você está fazendo não é nem um julgamento, você está fazendo junto com um grupo uma análise da situação aonde várias ideias são diferentes. Se você pensa que é A, mas ela pensa que é B, tudo bem. Pode ter um consenso, pode ter uma terceira, né? Assim, a terceira opinião. Uhum. Então, essas são algumas estratégias, assim, bacana, mas é urgente nós conversarmos sobre isso. Claro, com certeza. É uma sementinha que está sendo plantada aqui. E mais do que o ensino convencional, muito mais além da matemática, do português, o que se espera aí dos jovens ao sair... quando acabam a escola,
um senso crítico, ético e moral elevado, comportamental, social, da mediação, da liderança, dessa autorregulação também, que vai muito além do que a matemática e geografia. São importantíssimas, mas eu quero dizer essa formação de cidadão pelo prisma da moral e da ética, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante. Então, isso não é uma questão só para ser eventualmente discutida, mas que faça realmente parte de uma política pública e como se fosse uma disciplina tão relevante quanto a física, matemática, ciências, a história. Que não venha moral e cívica. Ou mas aí, SPB. Você estava falando, Marli, é questão, onde que seria, então, o tratamento inicial? É o desenvolvimento moral, o desenvolvimento da moralidade. Porque a responsabilidade, aquele medo de vou chamar seu pai, o que isso pode acontecer, isso a legislação ela trata. A legislação ela cuida para reparar. Então, a gente tem os pais... Desde a Constituição, que no artigo 229 fala que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, a gente falou isso, carência ou enfermidade. Então, ali vem a regulamentação de quem é o dever. A Constituição Federal impõe. A gente tem o Código, e aí vem o Código Civil que trata da responsabilidade. E como que funciona isso? O incapaz, o menor, vamos colocar uma criança, ela no sentido de um incapaz. Ela, se os pais não tiverem a obrigação ou patrimônio, e o menor tiver o patrimônio, porque em direito, eu costumo dizer que, obviamente, eu não criei, eu aprendi que em direito resolve com dinheiro. Tudo em direito. Ao final, se você não consegue aquela reparação, a prestação de uma coisa que você gostaria que que consideraria como justo, é uma reparação pecuniária. Então, vem que o patrimônio do menor, o patrimônio do incapaz, ele responde. Se o patrimônio dos pais não for suficiente. Então, a gente tem essa reparação legal. Como que vai ser feito para poder resolver isso? Então, vamos supor, hoje a gente pode, numa ação, ter uma criança como ré, junto com o pai. Então, a criança agressora, ela vai ser ré junto com o pai, porque o pai é o responsável. Tem decisões nesse sentido e é a questão é o sujeito de direitos e deveres. Então, há as decisões no sentido que... Mesmo ela sendo criança, e o Estatuto do Menor, o ECA? Mas tem, porque aí a gente tem o... Pois mas aí a responsabilidade patrimonial. Fala o seguinte, olha, o incapaz, Código Civil, artigo 928, o incapaz responde pelos prejuízos que causar. Então, o início do artigo, ele trata falando da responsabilidade do incapaz. Pelo prejuízo que ele causar. E a gente está vendo aqui quais são as consequências gravíssimas que tem disso. Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, se eu tenho um incapaz, um menor, uma criança que tem patrimônio e há uma condenação porque o pai é responsável, há uma responsabilidade substitutiva e a do menor, do incapaz, ela é ali como se fosse subsidiária. Então, se o pai é condenado pelo ato do filho, numa situação de um bullying, né? Uma indenização por danos morais. E aí, o patrimônio do pai é uma indenização pecuniária. Se o patrimônio do pai não for suficiente para poder bancar aquela indenização imposta judicialmente, agride o patrimônio de quem? Desse incapaz. Havendo patrimônio. Havendo patrimônio. Isso vai acontecer quando? É raro. É raríssimo. Mas em caso de herança, né? Em caso de em que há uma separação, mas é da legislação. E o artigo 932 fala, vai citar, inclusive, a questão, a gente vai ver mais à frente, né? Nosso tempo que está mais ou menos se encerrando, mas é a questão da escola também. Então, o que é feito? Eu não sou, vamos supor que eu sou ofendida, eu não sou obrigada a ajuizar uma ação contra a criança, contra o adolescente. Eu posso ir só contra o pai. Mas não há nada que proíba, que impeça... a gente fala em direito quando tem duas ou mais pessoas no mesmo polo da ação, a gente fala em litisconsórcio, que há um litisconsórcio facultativo entre pai e filho. Então, olha como que... Então, esse aspecto, na criança, no incapaz, ele não consegue perceber. A grande maioria, eu estou falando aí de criança, porque o adolescente, o jovem já tem, mas eles não conseguem entender o que é ser réu em uma ação, o que isso pode causar de efeito para ele patrimonial. Não entende. Criança não vai entender nunca mesmo. O adolescente, agora, né? Mas pensar mais no adolescente. Mas fica longe também, às vezes, né? Meu pai tem dinheiro, meu pai paga. Eu tenho... Então, fez uma poupança no meu nome. É muito longe ainda dele. Agora... Quando você... Então, essa é a reparação que a lei
impõe, a forma da responsabilidade. Mas o que causa o efeito mesmo, o que eu entendi que é o que causa o impacto, o que vai resolver, não é o medo da legislação, não é o medo de ser processado, não é o medo da perda de parte do meu patrimônio, mas sim eu preciso tratar onde? É essa que você fala do desenvolvimento da moralidade. Porque eu estou tratando ali na causa, estou tratando ali no início. Porque a reparação aponta. Se eu tiver desenvolvido essa moralidade, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer, porque não vai acontecer no futuro, eu não vou precisar reparar. Não é isso? O mais certo, o desejável e o mais acertado é esse desenvolvimento da moralidade, que é o que, pelo que eu entendi, são os jogos de estratégia, são essas relações, esse incentivo a cooperação. A cooperação. Isso são as estratégias, né? Sim. Porque a moralidade supõe-se a existência de um outro diante de mim. É Sim. uma visão empática. O outro existe diante de mim. O outro é outro. O outro é gente como eu. Então, eu tenho que trabalhar isso para poder... Porque eu vou ter muito mais sucesso. Eu vou ter sucesso quando eu eu cuido desse desenvolvimento na moralidade. Esse outro é muito fácil você falar do outro diante de mim quando ele percebe, quando ele participa da mesma tribo. Sim. Não, é igual a mim, você é igual a mim. Mas eu tenho que pensar no outro de todos os jeitos. Eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que pensar no outro em todos os tipos de classes econômicas e sociais. E a grande questão, o ponto de atrito dos conflitos de violência é porque você não olha o outro como outro. É quando você olha o outro como um Zé Ninguém. E será por que olha o outro como Zé Ninguém? Eu estou falando a hora que você vai sair nessa rua aqui e você não vai olhar para essa pessoa e você não vai olhar como um outro. Você não vai dar um bom dia. Né? Eu sou mais do que você. Ninguém é mais do que ninguém. Na minha terra tem um cemitério, é uma frase muito bacana que diz assim, aqui somos todos iguais. Essa frase eu lia desde pequenininha. Falei, gente, que coisa engraçada. E essa é uma frase que educou em termos de valor. Porque eu vejo o outro como o outro. Eu tenho um sítio no interior, eu estava falando para vocês, e lá no meu sítio, aquele trabalhador que às vezes ele está lá, esporádico, ele entra lá na cozinha, no fogão, e ele serve da mesma forma como eu. Entendeu? É isso que a gente tem que começar a pensar. É isso que eu tenho que... porque pode ser, não, eu vou desenvolver o senso moral do meu filho porque isso vai ser um valor para ele futuramente, ele vai ter um bom emprego. Não, eu tenho que desenvolver o senso moral porque nós somos uma comunidade de humanos. É o Zé, o João, a Antônia, a Maria, a Kelly. Eu não posso ter diferença de comportamentos. Coisa mais triste que é num sinal de trânsito, a hora que o cara vem pedir o dinheiro, você pode dar ou não, aí você tem as suas razões, e você fecha o vidro. Fechar o vidro, né? Ou você fechar o vidro, é como se você estiver dizendo para ele, você não é gente. Então, senso moral é você vê o outro como gente. A escola, quando falhar, a família falha. Quando a escola falha, aí vai vir você, Carol, a justiça. Que não é bom. Você pensa nos envolvidos. Isso não é bom, né? Isso não é bom para os envolvidos. Então, a escola é a esperança. Tem uma historieta assim. Um menino montando um quebra-cabeça. A professora deu para o menino um quebra-cabeça de um mundo. Então, de um lado era o mundo, não sei se vocês conhecem, talvez você como professor, do outro lado era o homem. O menino, então a professora deu o quebra-cabeça voltado do lado do mundo, tá? O menino começou a montar, quando ele terminou de montar, o aluno montou, ele falou, professora, tá pronto. Aí a professora falou, mas eu pedi para você montar o mundo e você montou o homem. Aí ele disse, se eu montar o homem, porque o homem conserta o mundo. Essa é a ideia. Lindo. Essa é a ideia. Se você trabalha a formação de um indivíduo, né, de um aprendiz dentro de uma comunidade, escola é uma comunidade de aprendizagens, aprendizagem de todos os aspectos, é um lugar muito bom, mas é um lugar estressante, viu? É um lugar de todas as emoções, né? É um lugar de todos... Quem está na escola tem que amar muito o que está ali,
porque você lida o tempo todo com gentes, né? Você lida com futuros, você lida com presentes, você lida com tristezas, com alegrias, com aprendizagens. Então, olhar para aquele aluno, não como aluno, mas como um sujeito, não é nem como sujeito, eu não gosto, porque sujeito é da ciência. É como um aprendiz, né? Eu falo como filhote do filhote. Não, filhote. É mais como sujeito de direitos. Ele tem direito à vida, direito à expressão, direito de ser cuidado, direito de estímulo. Então, vamos consertar as pessoas. Excelente. Que muito vamos bom. mudar o mundo. Foi ótimo, assim, até pelo nosso tempo, né, para a gente encerrando aqui, mas foi uma conversa muito esclarecedora, com muito obrigada. conhecimento. Nossa, é uma aula aqui, eu tô toda anotada já. Com muitos pontos para que todos aqueles que nos assistirem, que eles possam refletir um pouquinho, amadurecer, desenvolver algumas coisas a partir de alguns pontos específicos aqui tratados também, que é uma temática muito importante, porque se trata aqui de formação de crianças, de adolescentes, de evolução das famílias também, do ambiente escolar. Né? Então, agradeço imensamente, Marli, pela sua disponibilidade de tempo, de conteúdo também, de nos presentear com o compartilhamento desse conteúdo, desse seu conhecimento nessa área educacional e por tantos anos lidando aí com crianças e adolescentes, especialmente. Né? Então, eu deixo aqui meus mais sinceros agradecimentos. Espero que a gente ainda tenha novas oportunidades de conversarmos mais sobre temas relacionados a esse que nós falamos hoje, porque tem uma importância muito grande na formação aí das nossas crianças, dos nossos adolescentes também. E foi leve. Foi gostoso, porque eu trato cada um, isso é meu desde... Cada um é único. Cada um. É tanto que eles me perguntam, quantos anos você tem? Eu falo, tenho 10, sou criança igual vocês. Tá certo. A Marli é uma pessoa apaixonante. Eu tenho esse privilégio, mesmo como eu falei no começo, desses 7 anos de convívio. E por que a Marli? Pela propriedade, pela experiência. Obrigada. Porque às vezes você fala uma pessoa que tem ali, estudou muito, leu muito, mas você, além de ter muito estudo, muita técnica, você tem muita experiência. Tem uma vivência. E você não tem aquela experiência do fui ali, fiz automático. Não. O seu ali é o coração em cada criança, em cada envolvido. Então, Marli, te agradeço imensamente. Eu também quero que venham outras vezes, né, Darcy? Claro. Porque a minha aula está anotada, as recomendações, já vou sair seguindo todo mundo. Mas muitíssimo obrigada. E tem uma lembrancinha para você, Cacá vai te entregar uma lembrancinha. Obrigada a você, Deixa pega pra gente. Obrigada, Carol, pelo convite, pelo... Que é do nosso patrocinador. Tem um cafezinho aí, Minas do Sul. Isso, que é o que a gente adoro café. Cafezinho muito caseiro mesmo, assim, a dele. Esse, inclusive, é o café. E tem um chocolatinho ali dentro também, né? Chocolatinho para dar uma olhada. Esse café... Começar o dia sem café, ai, que delícia. E aí fica de lembrança para sempre, quando tomar esse cafezinho, lembrar aqui da gente também, nesse bate-papo. Servir como um gatilho. Vou lembrar da nossa conversa muito boa. E reforçar meu compromisso de renascimento do desenvolvimento da moralidade, que é um aspecto... Eu estudei tanto isso. Eu estava conversando com ele que eu fui muito a cursos na Universidade de Campinas e na Unicamp. Então, eu falei, nossa, que bacana falar disso. Vocês me deram a oportunidade de refletir sobre a minha prática e de desenhar meu futuro. Ai, acho lindo. Maravilha. A gente leva da vida, leva da vida a vida que a gente leva. Exatamente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, então, e vamos encerrando, então, aqui mais um episódio no nosso AlfaCast, do podcast do Alfajures. Deixo meus agradecimentos mais uma vez à editora e livraria De Plástico, à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, a Minas do Sul Cafés Especiais e ao IDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça. Ficamos por aqui. Espero que tenha valido a pena, que você tenha gostado e até a próxima. Até mais. Tchau. Muito bom, conversa excelente, muito aprendizado. Eu amo essa pessoa aqui, querida.